Continuando a nossa história sobre a depressão, a diferença entre a depressão e a tristeza, voltamos à depressão. Qualquer coisa, deixe seu like, compartilha, curta, porque isso é muito importante para as pessoas entenderem a diferença dessas duas situações. O estado depressivo ou o estado de tristeza momentânea. A depressão é definida por Galimberti como uma alteração do tônus do humor, por forma de tristeza profunda, com redução de autoestima e necessidade de autopunição. Trata-se de uma tristeza profunda persistente. Fica difícil detectá-la comportamentando no sentido que por isso não deve ser banalizada enquanto um termo cotidiano. É importante atentarmos ao diagnóstico, pois os dados estatísticos são assombrosos. O estudo sobre a prevalência da depressão chamado tecnicamente de transtorno depressivo maior relata valores de grandes variações com a população adulta, mas o risco de acometimento em amostras comunitárias tem variado, de 5 a 12% para homens, de 10 a 25% para as mulheres. Nós mulheres sofremos muito mais, de 10 a 25%. Por isso que a gente tem que se cuidar. Os números de episódio prediz probabilidade que se desenvolve com episódios depressivos mais subsequentes. Aproximadamente 50 a 60% dos indivíduos com transtorno depressivo, maiores episódios, têm um segundo episódio. Os indivíduos com 2 episódios têm probabilidade de 70% de ter o terceiro. O indivíduo que tiver 3 episódios tem probabilidade de 90% de apresentar um quarto episódio. Cerca de 5 a 10% do indivíduo com transtorno depressivo, maior episódio único, desenvolve subsequentemente episódios maníacos, transtornos bipolares. Diagnóstico de depressão. Depressão existe, é um eixo central estabelecido pelo rebaixamento do humor, pela perda de interesse e do prazer. Nas crianças e adolescentes, o principal sintoma é o humor irritável em vez de tristeza. Além disso, existem vários tipos de critérios menores que são levados em consideração. Alteração de apetite, peso, sono e atividades psicomotoras, diminuição de energia, sentimentos que desvaliam a culpa, dificuldade de raciocínio e concentração, e difícil tomada de decisão, pensamentos recorrentes sobre morte ou ideação suicida, planos ou tentativas de suicídio. Este manual de diagnóstico ainda explicita que, ao fim de ser contabilizado para um episódio depressivo maior, um sintoma deve ser recente, ou então apresenta piora significativa em comparação com o estado pré-histórico. O sintoma deve persistir na maior parte do dia, praticamente todo dia, por ao menos 2 semanas consecutivas. O episódio é acompanhado por sofrimento ou prejuízo clinicamente significativo, funcionamento social, profissional e outras áreas. Importante na vida do indivíduo. Para algumas pessoas com episódio mais leve, o funcionamento parece normal, mas exige esforço acentuadamente.
Assim vamos classificar os diferentes níveis da gravidade da depressão. É importante saber que pontos que muitas pessoas têm melhores prognósticos quando procuram ajuda especializada. Então, os diferentes níveis são o leve, moderado, grave psicótico, grave com sintomas psicóticos. Então, existem 4 sintomas. Leve, 2 a 3, está presente em 2 a 3 sintomas, como diagnóstico e episódico depressivo. O paciente usualmente sofre com a presença desses sintomas, mas provavelmente é capaz de desempenhar a maior parte das atividades. Moderado. Geralmente estão presentes 4 ou mais sintomas com diagnóstico de episódio depressivo. O paciente aparentemente tem muita dificuldade para continuar a desempenhar suas atividades de rotina. O grave, sintomas psicóticos. Esse já é o terceiro. Grave, sem sintomas psicóticos, perdão. Episódio depressivo. Vários sintomas são marcantes, angustiantes, tipicamente a perda da autoestima. Ideias de desvalia ou culpa, as ideias de atos suicidas. Comum observar em geral uma série de sintomas somáticos. Já o quarto sintoma, ele é grave com sintomas psicóticos. Apresenta um quadro clínico de episódios depressivos grave acompanhado de alucinações, ideias delirantes e de uma lentidão psicomotora ou de estrupo de uma gravidade tal que todas as atividades sociais normais tornam-se impossíveis. Existe o risco da morte por suicídio, desidratação ou desnutrição. Causa da depressão. A depressão é um transtorno grave, deveras complexo, não apenas pelo número surpreendente de pessoas adoecidas que vivem a destruição emocional ou literal de suas vidas, principalmente pela imprecisão da sua causa. Joana de Ângeles afirma: a depressão pode ser resultado de fatores hereditários como decorrência psicossocial, econômica, ansiedade, estresse, culpa atual ou anterior, conflito recente, real ou infundado, como também no caso de enfermidade grave, produzindo disfunções cerebrais nas áreas nobres que resulta em perturbação de neurotransmissores. Então aí a gente deu para entender que existe 4 quadros de depressão, que são os depressivos leves, os moderados, os graves sem sintomas e os graves com sintomas psicóticos. Que às vezes as pessoas acabam desenvolvendo ou passando por todas essas fases e elas nem conseguem diagnosticar com certeza o que está acontecendo com elas, porque elas não conseguem mais se conhecer, elas não conseguem mais se entender, elas fazem as coisas mais decorrente do mecânico, muitas vezes elas não conseguem também fazer mais as coisas que elas faziam no dia a dia, por causa de uma alteração que vem agravando dia após dia.
Também temos que compreender a depressão, porque ela, hoje em dia, ela vem alterando a vida do cotidiano existencial das pessoas com uma porcentagem muito alta. Quem nunca foi depressivo? Quem nunca teve tristeza? Quem nunca teve dor, sofrimento? Mas temos que ter fé em Deus, continuar seguindo.